Voltando, gente, novamente aqui para a parte de algoritmos. Estou na parte de representação de algoritmos. E nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, os vídeos curtos, nós falamos de descrição narrativa, fluxograma e o conceito de algoritmo. Agora eu vou entrar na parte final, que é falar das representações que a gente realmente tem interesse de estudar e aprender nessa aula, que é o pseudocódigo e a linguagem de programação. Elas estão muito próximas uma da outra, A ideia é que uma é na verdade uma abstração da outra. Essa aula aqui de gravada do vídeo, ela não explica o conceito de abstração claramente, mas depois eu vou fazer um vídeo só com abstração. Você vai ver no slide o que é que eu estou falando sobre a abstração. Se no slide ficar meio abstrato, espera um pouquinho que depois eu vou fazer um vídeo só com a parte da abstração, um vídeo bem curto. Bom, um pseudocódigo é quase como uma linguagem de programação, mas ela é uma linguagem de programação hipotética. O que seria uma linguagem de programação? Imagine que a gente estava na descrição narrativa, e ela é ambígua. O fluxograma, ele é massa, ele nem é tão ambíguo, mas o problema do fluxograma, é que ele é uma representação gráfica. Como é que eu vou com aquela representação gráfica programar? O teclado não tem aqueles símbolos. Eu teria que ficar desenhando para programar. Não é interessante, era melhor digitando. A descrição narrativa permitiria que eu digitasse, Os símbolos usados ali são as letras do alfabeto, então os números talvez. Então eu conseguiria fazer, mas o computador teria dificuldade para entender algo em descrição narrativa. Já o fluxograma, por ser gráfico, ele tem um certo problema para ser representado para o computador. O pseudocódigo ele tenta solucionar esse problema. Ele restringe o que se pode fazer num programa de computador a palavras-chave, que normalmente são substantivos ou verbos. Normalmente os verbos para indicar uma ação que tem que ser feita. Leia um dado, escreva uma resposta. Então o fluxograma, o pseudocódigo. O pseudocódigo, ele tem a ideia de que aquelas partes do computador, agora cada um vai precisar de ter um comando específico. Então tem um comando específico para entrada de dados, e no caso, nesse meu exemplo aqui, é o ler. Leia algo que alguém digitou. Tem que ter um comando para saída de dados, ou seja, escreva alguma coisa na tela do computador. Então o pseudocódigo ele tem a ideia de resumir todo o vocabulário de uma linguagem grande, como a linguagem do português, a linguagem do inglês, em um conjunto bem recheio de palavras. No caso aqui, ele tem um conjunto pequeno de palavras, uma palavrinha para cada um daqueles comandos, daquelas partes do computador, desculpe. E naquelas partes do computador, a saída, a entrada, a memória e o processador, elas vão precisar dessas palavras para funcionar. Então, o pseudocódigo é isso escrito numa linguagem como o português, uma linguagem qualquer, uma linguagem do mundo real. Só que ele é pseudo porque ele não é interpretado pelo computador, ele não consegue interpretar isso daqui. Para que ele vire uma linguagem de programação, alguém tem que montar algum programa que interprete o que foi escrito. Então, quando eu faço um algoritmo pseudocódigo, eu faço apenas para rascunhar. Ele não vai ser realmente interpretado por um computador. Ela é uma linguagem hipotética, ela não é uma linguagem que alguém produziu uma máquina que entenda. Quando eu tenho uma máquina entendendo aquilo que foi escrito, eu tenho então uma linguagem de programação. Então, numa linguagem de programação, alguém fez um programa que é capaz de interpretar o que foi escrito e transformar aquele algoritmo escrito em um programa de computador. Ele também é formado também por um vocabulário restrito de palavras, normalmente substantivos e verbos, em alguma linguagem humana. No caso, a maioria delas é escrita no inglês, a linguagem outras em inglês, então são palavras da língua inglesa, substantivos e verbos, que determinam ações que o computador tem que fazer. E essas ações sempre estão relacionadas a uma daquelas partes, ou a entrada, ou a saída, ou a memória. Aqui é um exemplo agora daquela quase a mesma coisa que a gente tinha visto no slide de pseudocódigo, só que agora é escrito numa linguagem de programação. Esse daqui seria um algoritmo para calcular uma média aritmética de duas notas. Eu deixo a pessoa digitar uma nota, usa esse comando aqui para deixar ele digitar. Ele pede novamente uma outra nota, usando novamente o mesmo comando para deixar que ele digite. E com as duas notas juntas, ele vai somar as duas e vai guardar isso numa média.
que essa média aqui é como se fosse uma variável que eu criei na minha memória. Então essas três coisas aqui são variáveis que eu criei na memória. Esse seria o comando para entrar com os dados. E esse aqui no final é o comando para sair. Lembra daquela sequência do começo? Eu entro, guardo na memória, processo e saio. Então, ó, eu estou usando esse comando para entrar, estou armazenando na memória. Comando para entrar, armazenei na memória. Faço o processamento, ó, usando os operadores matemáticos. Calculo aqui, divido novamente usando os operadores matemáticos e guardo de volta na memória. Depois que eu guardei de volta na memória, é que eu vou imprimir na saída. Eu vou mostrar na saída com o comando aqui para sair com os dados. Então essa é a sequência para se fazer um algoritmo numa linguagem de programação. Ou mesmo se fosse numa descrição narrativa ou num fluxograma, a sequência ainda seria essa. Que é essa mesma sequência que eu mostrei lá naquele primeiro slide. Então a gente está sempre buscando fazer o computador funcionar nessa sequência aqui. Os nossos algoritmos, eles sempre caminham para esse tipo de sequência que vocês estão vendo aqui no slide. Para isso, né, para programar numa linguagem de programação, vou precisar de um comando em cada uma dessas partes daqui. Um comando para ativar cada uma dessas partes do computador. Bom, só que quando eu estava fazendo, né, antes aqui, dizendo que a sequência era essa, né, disse que a sequência seria essa daqui. Mas a gente vai descobrir que, na verdade, no dia a dia, quando a gente vai trabalhar de fato, a sequência é um pouquinho diferente. Porque primeiro eu tenho que criar um espaço na memória para depois deixar que ele entre com os dados, para então seguir normalmente aquele fluxo que você viu. Então vou mudar um pouco aquela lógica que eu tinha dito para vocês, que a sequência era aquela, e a sequência de fato, quando a gente vai programando, ela está mais para essa sequência aqui, onde eu primeiro reservo um espaço na memória, depois é que eu deixo ele entrar com os dados. Daí em diante segue aquele fluxo que eu vinha mostrando para vocês. E os comandos de uma linguagem de programação são coisas que permitem você fazer coisas que o computador vai precisar para manipular cada uma daquelas partes. Então, muitas vezes o que ele quer são comandos para que você calcule equações. Então tem que ter um comando para somar, um para subtrair, um para dividir e um para cada uma daquelas coisas. Um para sair, um para entrar, para processar, guardar na memória. Vou pausar o vídeo aqui, que já completou mais ou menos o tempo dele, e eu volto com o último vídeo dessa sequência, fazendo alguns exemplos na linguagem de programação que a gente vai atuar, que é a JavaScript.